Na tarde ensolarada de janeiro, as lápides do cemitério Our Lady, Queen of Heaven, brilhavam sob o sol da Flórida, criando um contraste quase poético entre a vida exuberante do clima tropical e a finalidade silenciosa da morte. Uma equipe de reportagem da Telemundo se movia entre os túmulos, câmeras ajustadas, microfones testados, todos seguindo os passos pesados de Emílio Nunes, que caminhava com determinação em direção à sepultura de sua filha. O ar estava carregado com algo além do calor. Uma tensão palpável que ninguém conseguia nomear, mas que todos podiam sentir. A repórter Ingrid Cruz seguia Emílio capturando suas expressões de dor enquanto ele falava sobre Oandra, sobre perda, sobre injustiça. E como um mantra obsessivo, repetia acusações contra sua ex-esposa Maritza. Palavras carregadas de ódio, mal disfarçado de luto. Quando a silhueta de uma mulher apareceu entre os mausoléus distantes, algo mudou no cemitério. O tempo pareceu desacelerar, como se a própria realidade soubesse que estava prestes a testemunhar algo que jamais poderia ser desfeito. Maritza Martim Munhoz caminhava entre os túmulos, inconsciente do destino que a aguardava, talvez pensando que estava ali apenas para prestar respeito à filha que havia perdido tão tragicamente. Não demorou muito para que o olhar de Emílio a encontrasse. Seus olhos, antes marejados de lágrimas fabricadas para as câmeras, endureceram instantaneamente. Sem uma palavra, ele se afastou da equipe de filmagem e caminhou até seu carro. Seus movimentos agora mecânicos, precisos, como se seguisse um roteiro ensaiado 1000 vezes em sua mente perturbada. A repórter percebeu a mudança. Sentiu o perigo iminente. « Não, Emílio, não! » Suas palavras de aviso ecoaram entre as lápides, mas já era tarde demais. Quando Emílio retornou, o metal frio da pistola semiautomática de 9mm brilhava em sua mão, refletindo o mesmo sol que momentos antes iluminava apenas pedra e flores. O impacto foi instantâneo. Os primeiros tiros atingiram Maritza antes que ela pudesse compreender completamente o que estava acontecendo. Seu corpo cambaleou para trás, seus olhos arregalados em uma pergunta silenciosa que jamais seria respondida. Mais tiros ecoaram pelo cemitério, cada um deles capturado pelas câmeras que continuavam rodando, transformando operadores de câmera e jornalistas em testemunhas involuntárias de um assassinato em tempo real. Ficaram horrorizados? Então venham comigo que no episódio de Enredei de hoje vamos mergulhar nas profundezas desse crime chocante, que assim como no conto Venha Ver o Pôr do Sol de Lígia Fagundes Telles, transformou um cemitério em palco para uma vingança mortal, onde o amor distorcido se transformou em ódio calculista, e onde as câmeras que deveriam apenas documentar tornaram-se cúmplices involuntárias de uma tragédia anunciada. Eu sou Lilica, apaixonada por livros e histórias policiais, e este é o Enredei, onde cada palavra pode ser uma nova pista. Oi, gente! Bem-vindos ao Enredei, o podcast que traz histórias policiais de ficção, adaptadas e narradas em um estilo de true crime, e algumas histórias de crimes reais que podem ter inspirado livros policiais. No episódio de hoje, vamos explorar um dos casos mais chocantes e midiáticos dos Estados Unidos, o infame assassinato de Maritza Martim Munhoz, transmitido ao vivo para milhares de pessoas pela TV. Dito isso, vamos a alguns recados rápidos. O crime descrito neste episódio é real e não é recomendado para pessoas sensíveis. As informações foram obtidas em diferentes fontes na internet. Vou colocar os principais links consultados na descrição do episódio e no site enredeipodcast.com.br. Aviso de gatilho. Gente, antes de começarmos, esse episódio toca em assuntos pesados, tá? Se você é uma pessoa mais sensível ou fica mal com histórias de abuso e violência, talvez seja melhor pular esse aqui. Sua saúde mental vem sempre em primeiro, ok?
Qualquer coisa, dá uma pausa ou já pula para o próximo episódio. A gente se encontra em outra história. Foi em Miami, entre as ruas vibrantes da pequena Havana, que os olhos de Maritza encontraram os de Emílio pela primeira vez. Vocês conseguem sentir? Aquele instante mágico quando dois corações imigrantes, deslocados e solitários, encontram um abrigo um no outro? Emílio, também cubano, carregava o mesmo sotaque, as mesmas memórias de uma ilha deixada para trás, os mesmos sonhos americanos. Os dois se apaixonaram, começaram a namorar e pouco tempo depois se casaram. O relacionamento, que podia ter sido considerado apaixonado por muitos, era na verdade bem conturbado, cheio de brigas e ameaças. E culminou no nascimento de Oandra, uma linda menina, no dia 29 de maio de 1977. O nascimento de Oandra foi a prova de que haviam criado raízes nos Estados Unidos. Para Emílio, aquela menina de cabelos negros e olhos profundos tornou-se o centro do universo. E vocês devem estar pensando, que belo conto de fadas americano, não? Mas como sabemos, nem todos os contos de fada terminam com felizes para sempre. O amor, aquela força que parecia indestrutível, começou a se desintegrar lentamente, corroído por expectativas não correspondidas, sonhos divergentes e talvez pelo próprio peso da experiência imigrante. Quando Maritza decidiu seguir seu caminho separado de Emílio, levando consigo a pequena Ioandra, algo se quebrou dentro dele. Não apenas seu coração, mas algo mais profundo, mais sombrio. O amor rejeitado de Emílio não murchou e morreu como deveria. Em vez disso, transformou-se em uma obsessão possessiva, um monstro que se alimentava de ciúmes e rancor, especialmente quando Maritza encontrou um novo amor. Dito isso, o que torna essa história particularmente arrepiante é como ela espelha com precisão assustadora a trama do conto Vem a Ver o Pôr do Sol da escritora brasileira Lígia Fagundes Telles, que tem episódio aqui no Enredei. Como se Emílio estivesse seguindo inconscientemente um roteiro escrito décadas antes, em outro continente, por uma autora que nunca conheceu. No conto de Lígia, um homem chamado Ricardo convida sua ex-namorada Raquel para admirar um pôr do sol em um cemitério abandonado. O convite, aparentemente inocente, esconde uma intenção sinistra, nascida do mesmo veneno que agora corria nas veias de Emílio. A incapacidade de aceitar que o objeto de seu amor agora pertencia a outro mundo, a outra vida, a outro homem. A tragédia que acelerou essa transformação do amor em monstruosidade foi quando Ioandra, então com 15 anos, tirou a própria vida em novembro de 1992, no Dia de Ação de Graças. Vocês conseguem imaginar a dor dilacerante de um pai ao perder sua filha adolescente? Agora multipliquem isso pela descoberta de que ela estava grávida de 13 semanas, quando decidiu encerrar sua jovem vida, e deixou um bilhete pedindo perdão por ter decepcionado a mãe. E, gente, é claro que a dor de Emílio era real, profunda e devastadora. Mas em vez de processá-la através do luto natural, ele a canalizou em uma narrativa distorcida onde Maritza, a mulher que um dia amou com toda intensidade, tornou-se a vilã responsável por tudo o que havia dado errado em sua vida. Para Emílio, sua filha Ioandra tinha sido levada a uma atitude tão extrema pela falta de apoio de sua mãe, e pior ainda, pela cumplicidade dela ao encobertar o crime do seu atual marido, que tinha sido acusado por Emílio de violar Ioandra. Ou seja, gente, para Emílio, Maritza era duplamente culpada, e há quem acredite nessa teoria. De qualquer forma, as duas acusações foram investigadas pela polícia e descartadas. Mas como em uma tragédia grega, o amor e o ódio se entrelaçaram em seu coração e se tornaram uma coisa só. Foi nesse estado de luto patológico que Emílio começou a dar a entrevista a Telemundo, um poderoso canal de televisão em espanhol que serve como cultura para milhões de latinos nos Estados Unidos. O programa Ocorrió Así viu na dor de Emílio uma história irresistível,
Um pai devastado, uma filha morta, uma ex-esposa culpada. O drama humano em sua forma mais crua e vendável. Em 18 de janeiro de 1993, a equipe de Ocorrió Así, que em português significa algo como "foi assim que aconteceu", acompanhou Emílio ao cemitério Our Lady Queen of Heaven. As câmeras captavam a imagem de um pai enlutado visitando o túmulo da filha. Uma cena comovente que certamente emocionaria a audiência latina naquela noite. O que ninguém poderia prever era que esta visita se transformaria no cenário para um dos momentos mais chocantes da televisão americana. E vocês estão realmente sentados? Porque o que aconteceu a seguir parece ter saído diretamente das páginas do conto de Lígia. Como Raquel, atendendo ao chamado fatal de Ricardo, Maritza apareceu no cemitério. Até hoje ninguém sabe ao certo se foi uma coincidência trágica ou se de alguma forma Emílio a atraiu para lá, como o caçador que prepara meticulosamente sua armadilha, ou ainda se foi a própria Telemundo em busca de mais drama para seu programa. Ao vê-la, algo se rompeu definitivamente dentro de Emílio. O último fio que ainda conectava o homem que ele foi ao homem que se tornara. Em segundos, ele retornou a seu carro, pegou uma pistola semiautomática de 9mm e, diante das câmeras que continuavam rodando, descarregou múltiplos tiros contra a mulher que um dia havia sido o amor de sua vida. O cemitério, aquele lugar de descanso eterno, de paz e silêncio, transformou-se no palco de um espetáculo macabro de vingança, transmitido para milhares de lares. Assim como no conto de Lígia, onde Ricardo tranca Raquel em um jazigo para morrer lentamente, Emílio escolheu um cemitério para executar sua vingança contra Maritza. A diferença crucial? Enquanto Ricardo queria uma morte lenta e solitária para sua vítima, Emílio queria testemunhas. Queria que o mundo visse e, de alguma forma perversa, aprovasse seu ato. Após os disparos fatais, enquanto o corpo de Maritza jazia no chão do cemitério, Emílio olhou diretamente para a câmera e pronunciou as palavras que congelariam o sangue de todos os espectadores. Agora ela está morta. Agora estou satisfeito. A declaração não era apenas uma confissão, mas um epílogo macabro para uma história de amor que havia se transformado em seu oposto mais sombrio. E é aqui que a ficção de Lígia e a realidade de Emílio e Maritza se encontram. O que nos assombra não são apenas as semelhanças superficiais, mas a compreensão profunda de que certos padrões da psique humana transcendem tempo e espaço. Como se existisse um roteiro universal para a tragédia do amor possessivo que se recusa a aceitar seu fim. E, gente, se vocês como eu ficam pensando como é que é possível que um sentimento tão forte quanto o amor possa se transformar em algo tão monstruoso, talvez a resposta esteja naquilo que nunca foi realmente amor, mas a sua imitação imperfeita. Um sentimento que confunde posse com afeto, controle com cuidado e obsessão com devoção. Em outras palavras, tanto Ricardo quanto Emílio nunca amaram verdadeiramente Raquel e Maritza. Eles as possuíam, como objetos preciosos que, uma vez perdidos, precisavam ser destruídos para que ninguém mais pudesse tê-los. A lição mais perturbadora dessas histórias talvez seja que, às vezes, os convites mais perigosos vêm disfarçados de nostalgia, de uma chance de reconciliação, de um último pôr do sol compartilhado. Tanto Raquel quanto Maritza confiaram, uma última vez, em homens que um dia amaram, e essa confiança custou-lhes tudo. E assim, gente, quando olhamos para o caso de Maritza, através das lentes do tempo, percebemos que seu assassinato não foi um evento isolado, mas parte de um padrão sombrio que continua a assombrar nossa sociedade. A possessividade que transformou o amor de Emílio em ódio mortal é o mesmo veneno que alimenta centenas de feminicídios anualmente. Essa ideia distorcida de que mulheres são propriedades, que quando decidem seguir seus próprios caminhos, merecem punição. Do cemitério de North Lauderdale aos 4 cantos do mundo, a mensagem violenta ecoa a mesma premissa. Se eu não posso tê-la, ninguém mais terá.
Mas e você, que nos acompanha agora? O que pensa sobre essa relação entre possessividade e violência fatal contra mulheres? Existe uma maneira de identificar esses comportamentos antes que se tornem tragédia? Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas a HBO Max acabou de lançar uma série sobre o crime contra Angela Diniz, um caso muito conhecido no Brasil, onde seu assassino, Doc Street, usou em sua defesa nos anos 70 a infame legítima defesa da honra. Foi um caso revoltante que eu lembro de ouvir falar muito quando era criança. Vocês já ouviram falar? Conhecem? Retomando o fio da meada, no momento de sua morte, Maritza deixou para trás um filho de 18 meses de idade. Ela foi enterrada ao lado de sua filha Ioandra. Em 2000, Emílio Nunes foi considerado culpado por um júri em Fort Lauderdale, por assassinato em primeiro grau de sua ex-esposa. Ele foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após cumprir 25 anos. Eu não encontrei nenhuma informação sobre seu paradeiro nos dias de hoje. Obrigada a você que ficou até aqui comigo. Espero que você tenha gostado de se enredar na história de hoje. Continuaremos nossa jornada descobrindo pistas e desvendando mais sobre os personagens enigmáticos que são a marca registrada dos romances policiais nos próximos episódios de Enredei. Mande seus comentários, pensamentos e sugestões. Conto com vocês para me ajudar a manter a qualidade e a relevância do podcast e garantir que o conteúdo seja sempre interessante para vocês. Se você gostou do episódio de hoje, por favor, compartilhe com seus amigos, poste nas suas redes sociais ou envie-o diretamente para eles. E não se esqueça de seguir o podcast em sua plataforma preferida e ativar as notificações para saber sobre os novos episódios. Se puder também, avalie e apoie através do Apoia-se, link no site do Enredei Podcast e na bio aqui, para que eu possa trazer episódios com mais frequência e comece a criar conteúdos exclusivos. Obrigada a todos que ouvem e apoiam o podcast Enredei. Sem vocês, isso não seria possível. Cuidem-se e até a próxima história.